Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Todos sabem que esse livro, ele fala do início ali do retorno do povo de Deus. Estava no exílio da Babilônia, e depois de 70 anos do exílio eles começam a retornar para Jerusalém com a autorização do rei Artaxerxes. E Neemias foi um daqueles que comandou esse retorno, porque além deles tinha outros, Esdras, e outros que estavam ali no comando, profetas e sacerdotes também estavam. Muito bem, eu estou voltando ao livro de Neemias. Nós falamos bastante no nosso acampamento sobre esse livro, dentro daquela temática que a gente pensou do ano aqui para a igreja. Mas eu estou voltando aqui porque nós estamos vivendo a igreja um momento de revitalização. A nossa igreja, ela teve uma tendência de saída de muitos membros antes da pandemia para cá, e a gente hoje vive uma situação bem diferenciada do que a gente já viveu em outras épocas. Uma situação em que a gente percebe o esvaziamento da igreja. Então a gente sabe que nós estamos num processo de revitalização, ou seja, de buscar novamente que essa igreja ela tome, vida espiritual, maturidade espiritual. Não que a igreja não tenha crescido, porque todo ano a gente batiza pessoas aqui na igreja. Hoje mesmo nós vamos ter batismo de um casal na igreja. Significa, o batismo é um dos indicadores de que a igreja é uma igreja viva. Igreja viva não é aquela que incha, Inchar igreja é quando a gente recebe pessoas de outras igrejas e a gente recebe como membros. A igreja não está crescendo, a igreja está inchando. Crescer é pelo batismo, quando a igreja prega o evangelho, ensina o evangelho, as pessoas entendem o evangelho, a verdade, e a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então ali a pessoa toma uma decisão por Cristo e é batizada, se tornando membro da igreja. Isso é vida. Mas o processo de revitalização de uma igreja, ela não se faz só. Não é uma pessoa, mas toda a igreja, ela tem que estar envolvida nesse processo. Toda a igreja. Muitas vezes a gente participa de igrejas pequenas e participamos apenas como ouvintes, como frequentadores, mas não como pessoas ativas no processo de crescimento, de revitalização de uma igreja. No capítulo 4 de Neemias, a gente vê, basicamente esse capítulo é o capítulo em que está sendo reconstruído o muro. Começa no capítulo 3, e no capítulo 4 a gente percebe que ali existem alguns pontos que a gente precisa olhar para ele e aprender dentro desse capítulo como proceder diante das situações que a gente enfrenta. Então nós vamos ler o capítulo 4 todo de Neemias, tá certo? E vocês podem me acompanhar. Capítulo 4 de Neemias. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado
e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pôs o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer.
Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Amém? Essa história nos comove muito, porque foi aquele momento em que o povo estava saindo da Babilônia. Eles já tinham um retrato da situação que ali estava: cidade queimada, os muros derrubados, templo destruído. E eles chegam com um espírito de reconstrução. Eles chegam motivados a levantar aqueles muros, a reconstruir a cidade, reconstruir o templo e voltarem a morar naquele local, que era o local da pátria deles, local onde eles, naquele tempo, tinham esse pensamento, que era o local onde deveriam adorar ao Senhor. Passaram 70 anos de saudades. O salmista escreve que ali à beira do rio eles cantavam, choravam de saudades da terra. E eles então chegam, e nós sabemos que na reconstrução eles enfrentaram muitas dificuldades. Nós lemos aqui os inimigos que estavam ali para impedir que aquela obra fosse realizada. Mas o importante aqui que a gente percebe é que eles não desistiram, é que eles perseveravam, mesmo diante de toda aquela visão de destruição, mesmo diante de uma circunstância que tinha tudo para dar errado. Eles permaneceram em pé, eles persistiram e eles reconstruíram ali os muros de Jerusalém, depois o templo e depois a cidade foi sendo reconstruída. E esse capítulo me lembra de igrejas que sofreram ataques do inimigo, que foram ao longo do tempo perdendo pessoas, perdendo o ânimo, perdendo a confiança, e foram se destruindo e fechando suas portas. Nós temos na história do cristianismo locais onde já foram grandes centros de pregação do evangelho, de ensino, de igrejas que são fechadas. Na Europa, quem já passeou por lá sabe quantas igrejas hoje estão fechadas e são vendidas para museus, e até boates são usadas em igrejas ali na Europa. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, que foi considerado o maior país cristão do mundo, hoje já tem um declínio muito grande do crescimento lá do evangelho. O Brasil ainda é um país um expoente ainda está em crescimento. E nós não podemos perder de vista, embora a gente tenha tido ao longo dos últimos anos um declínio muito grande nas igrejas, principalmente após a pandemia. A nossa igreja, ela sofreu muito com isso. Não apenas com a pandemia, porque a gente costuma colocar culpa em alguma coisa, em algumas circunstâncias que está acontecendo. Mas a gente sabe que a gente vem perdendo membros muito antes da pandemia. A nossa liderança, a liderança que a gente trabalhou durante muito tempo para formar na igreja, ela foi saindo de uma forma orquestrada. A gente sabe que o inimigo está por trás dessas coisas. Pessoas que lideravam ministérios na igreja, ministérios que tinham assim uma estrutura bem montada e que funcionava de uma forma muito boa na igreja, e hoje não funcionam mais. E saindo a liderança, sai também muitos membros. É interessante quando o povo, a natureza humana, como ela é frágil, no sentido de perceber que quando o navio está afundando, todo mundo quer pular fora. Todo mundo quer pular fora quando o navio está afundando. São poucos aqueles que ficam para tampar os buracos.
para que a água não encha e afunde de vez o navio. Então, hoje o que nós temos na igreja são aqueles que ficaram para tampar os buracos. E a gente precisa ter esse mesmo espírito que o povo de Deus, quando saiu ali da Babilônia, que encontrou uma circunstância totalmente adversa para morar, para cultuar a Deus, mas que ali reconstruíram, nós precisamos ter esse espírito como igreja. E eu quero trazer aqui nesta manhã, irmãos, alguns aspectos que eu achei interessante, que nós devíamos pensar como igreja. E eu quis trazer pela manhã porque a nossa igreja, ela tem tido assim um diferencial nos nossos cultos. Porque pela manhã, nós temos tido mais pessoas do que à noite, né? É uma característica muito do sul do país, e que agora as igrejas aqui no estado do Ceará, não é só a nossa, mas outras igrejas, pastores que eu tenho conversado, têm notado que de manhã igrejas muito grandes, por exemplo, de manhã é um povo, e à noite já é outro totalmente diferente, né? Então, isso tem sido uma característica. O povo que vem de manhã, né, nem todos vêm à noite, mas mantém ainda pelo menos 70% daqueles que vêm pela manhã ainda mantém, né, o fluxo à noite. Então, eu quis trazer pela manhã esse pensamento, né, tirar algumas lições daqui para que vocês que aqui estão comigo nesta manhã possam refletir sobre isso. E a primeira questão, o primeiro ensinamento eu tiro aqui no versículo número 3. Vocês ficam com a Bíblia aberta, porque a gente não tem ninguém lá em cima para ficar colocando o texto aqui. Mas, no capítulo 3, perdão, não é versículo 3, mas no capítulo 3, a gente vai ver que os que trabalharam na retificação das muralhas, eles estavam diretamente envolvidos ali por família e por liderança de grupos. E o que a gente percebe é o foco na missão. É como o povo de Deus, ele saiu não apenas com o pensamento de voltar para habitar na terra, mas o pensamento que estava no coração era de que aquela tristeza da destruição voltasse a ser uma alegria e felicidade de estar naquele local. E o que eles tinham no coração, portanto, essa tristeza, eles precisavam refazer. E o que eles tinham, então, era um foco naquilo que era necessário ser feito. Eles estavam focados, irmãos, na missão. O povo tinha que reconstruir o muro, tinha que reconstruir a cidade, tinha que reconstruir o templo. E eles tinham todo momento ali que eles estavam, até terminar aquela obra, eles estavam focados na obra. Eles tinham, claro, que todo cuidado com a vida deles, porque eles não chegaram ali 24 horas trabalhando no muro, né? Eles tinham que cuidar da vida deles. Eles tinham que comer, eles tinham que se abrigar, eles tinham que se vestir, igual a todos nós, né? Nós temos a nossa vida, nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que trabalhar, nós temos que comprar comida para comer, nós temos que comprar roupa para vestir, nós temos que ter a nossa casa para morar. Não é isso? Cuidado com o lar, com a casa, com a família, com os filhos, com os cônjuges. Eles também tinham. Mas eles não perderam o foco. E a grande questão que a gente levanta, em primeiro lugar aqui, é como a gente facilmente perde o foco da missão. Como a gente se desvia daquilo que é o principal para a missão. Porque, queridos, a gente muitas vezes está mais focado na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos compromissos, na nossa vida pessoal, no nosso prazer, no nosso lazer, no nosso descanso, e a gente perde o foco porque a gente tira o foco daquilo que é o principal. E a gente percebe que o povo de Deus, apesar de tudo ali, eles não se dispersaram. Aqui no capítulo 3,
a gente vê como eles se dedicavam de uma forma organizada, distribuídos por cabeças de grupos. Cada grupo responsável por um setor da reconstrução. Então, na verdade, não é que eles deixavam todos os seus afazeres para estarem 24 horas por dia na obra, mas havia um revezamento, havia uma organização, havia uma distribuição no serviço onde todos podiam participar e todos podiam cuidar da sua própria vida. Depois vocês leem aí o capítulo 3, vocês vão ver que ali havia, né, grupos responsáveis, cada grupo tinha sua liderança e o líder estava junto com eles naquele momento da reconstrução. E isso é o que a igreja precisa. Tomar primeiro lugar consciência de que nós temos uma missão. Nós não estamos aqui simplesmente para sentar no banco, para ouvir o pastor pregar, para receber as lições e discutir as lições na escola bíblica dominical. Nós somos chamados para uma missão específica enquanto igreja. Nós somos chamados para servir ao Senhor na igreja. Porque a igreja é uma miniatura do reino de Deus. E nós estamos aqui representando, nesse pequeno espaço, enquanto pessoas, o reino de Deus. E nós estamos aqui para servir no reino. E a missão que nós temos é servir no reino, fazendo discípulos, ensinando-os tudo aquilo que o Senhor ordenou que nós guardássemos no nosso coração. Por isso é que cada um tem sua responsabilidade no corpo de Cristo. Assim como no capítulo 3, a gente vai perceber que todos tinham uma responsabilidade, estavam distribuídos por habilidades, por talentos, por dons que receberam de Deus, estavam servindo em cada um no seu setor. Nós também, enquanto igreja, nós temos habilidades diferenciadas e que nós precisamos colocar à disposição de Deus para servir no reino, debaixo de uma liderança levantada pelo Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, é o foco na missão. Qual é o principal da sua vida? Qual é o foco principal? Não, meu foco principal hoje é passar no vestibular. Depois eu cuido da igreja. Não é? Nós temos, irmãos, muitos exemplos aqui na igreja de pessoas que não deixaram o foco nos seus estudos, fizeram o Enem, que hoje não é mais vestibular, é Enem, né? Não sei se é a mesma coisa, mas hoje é Enem. E passaram, né? E estão, alguns já se formaram, outros estão fazendo. Né? Não perderam o foco, porque continuaram servindo. Então nós não podemos simplesmente estar desviando o foco. A missão que Deus nos deu, a missão que o povo de Deus recebeu ao sair da Babilônia foi a reconstrução de Jerusalém. E a nossa missão, aqui nesse momento, é a revitalização dessa igreja, servindo ao Senhor, aonde Ele nos chamou para servir. A segunda coisa que a gente observa nesse texto, aqui já entrando no capítulo 4, é que nada na obra do Senhor é fácil de se fazer. Todas as vezes que a gente se coloca para realizar a obra de Deus, nós temos lutas, dificuldades, barreiras, inimigos que se levantam contra o povo de Deus para impedir que a obra de Deus seja realizada. E aqui no capítulo 4, a gente vai ver, né, que o povo tinha muitas pessoas, além das circunstâncias, mas muitas pessoas que estavam trabalhando contra a reconstrução de Jerusalém. E eles estavam saindo de um local que não era um local, o ambiente deles, mas estavam indo para o ambiente deles, mas inseridos num contexto de umas circunstâncias de inimigos. Eles foram para estar cercados de inimigos para reconstruir um local onde estava dominado pelo inimigo.
Agora pense na igreja. A igreja não está, irmãos, inserido num ambiente pacífico. Nós somos um povo que não somos muito queridos. Existe muita hipocrisia na sociedade quando lida com um crente verdadeiro. Nós não somos queridos porque só a nossa presença já afeta o modo de vida deles, que é a diferença. Nós somos uma igreja que estamos inseridos dentro de um domínio territorial. Em 1 João capítulo 5, no versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, aonde? No maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos inseridos dentro de um mundo, no contexto de um mundo, a igreja está inserida nesse mundo, onde tem o domínio do maligno. E nós estamos inseridos para fazer a diferença, para ser luz no meio das trevas. Não pense que nós estamos aqui com toda a liberdade de pregar o Evangelho, mas aquelas pessoas que nos cercam são pessoas que não querem que esta obra seja levantada. Nós temos inimigos lá fora, nós temos inimigos aqui dentro. Nós temos inimigos que se revelam, porque a gente sabe quem são, mas nós temos inimigos que não se revelam, que muitas vezes até torcem que aquele trabalho não dê certo, dentro da igreja. Temos inimigos externos e temos inimigos internos. Não é? Onde está o trigo, também está o quê? O joio. Não é isso? Então a gente precisa estar esperto. Então a primeira coisa é que a gente entenda que a gente está inserido nesse contexto. Então vejam, nesse texto que nós lemos, a gente precisa entender que o texto diz duas coisas que são importantes, né? Quando eu falei aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é aonde? No maligno. Então a primeira coisa que a gente sabe é que a gente é de Deus. Que coisa boa, né? O maligno está aí, está aqui, tentando derrubar a gente, mas a gente tem uma convicção, uma certeza de que nós somos de quem? De Deus. E a segunda é que o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Então, se a gente é de Deus, a gente não precisa temer o que está lá fora. E aí a gente olhando para o capítulo 4, a gente vai ver aqui as táticas que os inimigos usam. A primeira é zombar, escarnecer do povo de Deus. Como, né, a gente escuta isso? Chamando a gente de fanático, piolho de igreja. Começa a zombar. O que é que vocês estão fazendo aí, em vez de estar aproveitando a vida, né? Como esses camaradas estão dizendo aqui, vão pegar lá e construir, qualquer raposazinha passou, derruba esse muro. É como se a vida da gente fosse algo tão frágil, tão... sem importância no contexto da vida, no modo geral, que aquilo que nós estamos fazendo não tem valor nenhum. Né? Então a primeira coisa é a gente ouvir. As pessoas começam a falar e a zombar desta obra que nós estamos fazendo, que não é nossa. Essa obra é de Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus, nós estamos apenas nos colocando nas mãos do Senhor para que essa obra seja realizada. Vejam aqui os versículos de número 2 e 3 do capítulo 4. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, aqui é Sambalate, né, falando, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo?
Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer naqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Fragilidade é o olhar, eles têm um olhar para nós de pessoas que são mais fracas espiritualmente, emocionalmente, que são envolvidas, né, por discursos que recebemos lavagem cerebral, que isso aqui não perdura, isso aqui é algo frágil. Essa é a visão que eles têm da gente. Embora a gente saiba que nós somos uma fortaleza, porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é? Nós somos muito mais fortes, e a gente não pode se deixar levar por aqueles que escarnecem da gente. A segunda coisa que a gente percebe são as surpresas que eles preparam para a gente. Não é? Irmãos, como é interessante, surpresas. Às vezes a gente prepara uma coisa, está tudo pronto para acontecer, aí começa, um desiste, o outro desiste, e acontece uma coisa que não dá para trazer aquilo que a gente pensava trazer. As coisas começam a acontecer, essas surpresas é que fazem muitas vezes que a gente desista de realizar as coisas. A gente começa a confiar nas pessoas, né? E a Bíblia até nos alerta: maldito o homem que confia no outro homem. Mas a gente confia. E as pessoas vão lá: não, pode contar comigo, na hora lá eu vou estar lá. Aí chega, aparece e muda o foco. Parece uma coisa que ele acha, entende que é mais importante do que a obra de Deus, e eles então se desvia. E vai fazer a outra coisa, e não fazer a obra de Deus. São surpresas que acontecem. E aqui nos versículos 7, 8 e 11, do capítulo 4, diz assim: mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adonitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Os nossos inimigos diziam entre si, versículo 11: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. As surpresas, irmãos, causam confusão. As surpresas causam discussão, causam desentendimento entre as pessoas que estão ali envolvidas na obra, que querem realizar a obra. E aí começa: você não veio, por que você prometeu, não fez? Aí começam a brigar aqueles que ficaram, porque não tem como fazer aquilo que haviam pensado fazer. Gera confusão. Então esses ataques geram confusões e conflitos. E olha, irmãos, vocês podem ter certeza, porque todas as vezes que a gente vai realizar uma coisa, tem uma surpresa no meio dessa história. Tem algo que a gente não espera que aconteça. E pode ter certeza que é a ação do inimigo. Pode ter certeza. A terceira coisa é o versículo 10. Veja aí no versículo 10. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Meus irmãos, sabe o que é isso aqui? Desânimo. As pessoas começam a desanimar. A igreja começa a se esvaziar e a pessoa começa a se desanimar. Ih, rapaz, isso aqui não vai para frente não. As coisas começam a acontecer, as surpresas começam a acontecer, as coisas erradas
coisas, muitas vezes, que começam a acontecer e a pessoa começa a se desmotivar. Muitas vezes é a grandeza da obra. Pastor, nós não temos condições de fazer isso aqui. Está além das nossas possibilidades. É grande demais essa obra. E o coração da gente começa a temer e a perder o ânimo de estar no batente. Não é? Vejam aqui que o povo, quando viu aquele negócio todo lá, rapaz, aqui a obra é grande demais. Estamos cercados de inimigos. O que estamos fazendo? Eles começaram então a desanimar. Perdeu o ânimo. E olha, irmãos, isso é coisa do inimigo. Coloca na cabeça da gente que a gente não é capaz, que a gente não pode fazer, que a obra é grande demais, que a gente não tem gente suficiente para fazer. O que a gente esquece é que todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente olha para dentro da gente. Quando eu trabalhava na área secular, eu olhava para o que eu era capaz de fazer. Mas quando eu estou na obra de Deus, eu olho para o que Deus pode fazer através de mim. Não aquilo que eu posso fazer. Eu sou pequeno demais, irmãos. Olhar para a grandeza da obra de Deus, realmente, eu não sou capaz de fazer. Mas aquele que me chamou, ele me dá forças, me prepara e me capacita para realizar essa obra. Né? Então, a terceira coisa que a gente percebe aqui, que o inimigo coloca na mente da gente, é esse sentimento de incapacidade, de desânimo, de perder as forças, para que a obra seja realizada. E aí a gente olha para todas essas coisas e a gente percebe, mas como é que o povo, diante de tantas circunstâncias, de tantas coisas, como é que esse povo conseguiu construir, reconstruir aquilo? E a gente então vai olhar a reação do povo diante disso. Porque nos versículos 4, 5 e 9 vão mostrar que a primeira atitude que o povo tomou diante dos inimigos, das circunstâncias difíceis, do desânimo, a primeira coisa, sabe o que foi, irmãos? Oração. O povo orou. Eu quero dizer aqui que o povo orou, não foi Neemias que orou sozinho. Não foi o sacerdote lá que orou sozinho. O povo orou. Havia uma união, uma comunhão em oração. Versículo 4, vejam aí. E 5. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazem com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e fazem com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Irmãos, quando eu olho essa oração, sabe o que é que eu vejo aqui? É aquela questão de que a gente precisa enxergar que essa obra que é de Deus, e todas as pessoas que estão fazendo algo contra essa obra estão fazendo contra Deus. O que é que Neemias está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, estão fazendo contra o Senhor. Eles estão desprezando aquilo que ele diz aqui, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira. Essa obra não é nossa. Tudo que estão fazendo aí contra esta obra, estão fazendo contra Deus.
É claro que a gente não vai orar pedindo que morram, né? Tem gente que quando enfrenta alguma dificuldade com alguém, aí diz assim, tomara que morra. A gente vai pedir pela conversão deles, né? Que eles sejam alcançados. O Novo Testamento nos ensina que a gente deve orar pelos nossos inimigos, para que eles se convertam, não é isso? Veja o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Que coisa, né, irmãos? O artigo aqui é nós. Não foi eu orei. Pastor, eu passei a noite orando pela igreja. Tudo bem, irmãos. Então venha na quarta-feira orar com a gente. Agora, orar e vigiar. Orar e trabalhar. Orar e fazer. Orar e servir. É isso que diz aqui o versículo 9. Porém, nós orávamos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles oraram, mas fizeram. Eles oraram, mas trabalharam. Oraram, serviram. Estavam todos engajados, irmãos, na obra. Oração, serviço. Oração, trabalho. Né? Oração vem primeiro, mas o trabalho vem junto. E aí o que é que acontece? Como resposta da oração, Deus interviu. Porque aquela surpresa que eles iam fazer, de entrar na cidade de surpresa e destruir tudo que estavam fazendo, acabou sendo revelado. Deus fez com que aquela surpresa fosse revelada. Vejam aí versículos 12 e 15. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes. Ou seja, eles queriam fazer uma surpresa, entrar sem ninguém ver, mas os que estavam ali perto viram o movimento e aí alertaram o povo. Foram instrumentos de Deus para que a surpresa não acontecesse. Então eles disseram assim: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então veja, não tinha mais surpresa, acabou. Quem revelou a surpresa? Deus. As surpresas que estão sendo preparadas contra nós, na construção, na revitalização dessa igreja, irmãos, serão reveladas por Deus, para que a gente possa nos preparar para as surpresas que vêm. Versículo 15. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Frustrou os planos do inimigo. Acabou a surpresa. E aí todos tranquilamente voltaram, né, a reconstruir a obra. Terceira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é se armar para enfrentar o inimigo. Eles é que se armaram. Espadas, tudo aquilo que era necessário para enfrentar o inimigo. Agora, a gente aqui não vai se armar de metralhadora, revólver, né, facão. As nossas armas é a espada. Nossa arma é isso aqui, ó, espada. Palavra de Deus. É o escudo. É oração. É o enchimento do Espírito. É o conhecimento da palavra. É a leitura bíblica. É o joelho no chão. É o fortalecimento espiritual. É a nossa maturidade espiritual que faz com que a gente tenha forças diante das adversidades e dos inimigos que nos atacam. Que não nos deixem esmorecer. E não nos deixa fragilizar diante das situações. E sermos fortes. Outra coisa que a gente precisa, irmãos, é não ter medo.
e não ter medo. Sabe por que a gente teme? Porque a gente é fraco, a gente é falível, a gente é impotente diante de situações que os nossos olhos enxergam e que a gente entende que a gente vai sofrer alguma coisa diante daquela situação. Eu vejo aqui a coragem. No versículo 14, sabe por que eles tinham coragem? Porque eles conheciam a Deus. Eles sabiam quem é o Deus que eles serviam. Então nós devemos lembrar de quem é Deus e que a missão é dele, não é nossa. Veja aí no versículo 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Por quê? Lembrem-se do Senhor, grande e temível. Irmãos, quem é o Deus que você serve? É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus do impossível. É o Deus que criou o universo, que criou o mundo, que nos criou. Esse é o Deus que nós servimos. Se a gente começa a olhar as coisas e a temer, nós estamos fragilizando o Deus que a gente crê. O Deus que a gente crê, irmãos, não existe nada que Ele não possa fazer. É o Deus grandioso. É o Elohim. Você sabe o que quer dizer Elohim? Elohim, no hebraico, essa terminação in é plural. Só que ali não são deuses. É porque existe uma expressão no hebraico que você não tem como falar a grandeza de alguma coisa. É tão mensurável que você não tem como expressar. E aí ele coloca o sufixo in. Esse Deus grandioso. Esse é o Deus que a gente serve. Quando você está diante de uma situação em que você acha que as coisas não tem como fazer, realizar, que você acha que está acabado tudo, você não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Deus. Tem até um corinho, né, um cantinho que diz: não olhe para as circunstâncias, não é? Velhinho, né? Tiguinho. Não olhe para as circunstâncias, irmãos. Olhe para o Deus grandioso. Eu olho para os montes, porque o meu socorro vem de onde? Do Senhor. Então não temam, porque a missão, esse Deus que nós servimos, diz aqui, é um Deus grande, é um Deus temível. E ele diz assim: e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Irmãos, lutem por essa igreja. Aqui está a sua família. Amanhã estarão seus filhos. Amanhã os filhos dos seus filhos. É por isso que vocês estão lutando. Lutem pela sua casa, pelas suas mulheres, pelos seus filhos, pelos seus netos. Não desistam, não temam, porque Deus é quem vai fazer a obra por nós. Se coloque na mão dele, seja instrumento dele, e essa obra acontecerá. Depois a gente vê que nós devemos usar de estratégias. É aquilo, orar e trabalhar. E eles fizeram estratégia. Versículo 16 diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa
de Israel. Isso é estratégia, né? Estratégia. Alguns estavam ali se preparando, se fortalecendo espiritualmente, orando, os outros trabalhando. Orando, trabalhando. Mas se fortalecendo na obra. Estratégia. Depois a gente vai ver que todos estavam comprometidos e envolvidos na obra. Versículos 16, 17, 18. Todos, até a liderança, estava junto. Eu digo até a liderança porque a liderança é o exemplo, né? E eles estavam aqui junto com eles na realização da obra. E por fim, que a gente percebe aqui, é o cuidado de uns para com os outros. Versículos 19, 20 e 21. Vejam aí. A gente encerrar. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o anoitecer. Irmãos, cuidado de uns para com os outros. Nós precisamos ter esse sentimento de família. Esse olhar para os outros como parte da minha família, do meu ser. Aquelas pessoas estavam em pontos distantes uns dos outros, em locais físicos distantes uns dos outros, e poderiam ser atacados pelo inimigo e ser destruídos. Mas aqui havia um cuidado de uns para com os outros. E eu fico pensando, nós estamos distantes fisicamente uns dos outros. Nós moramos em casas fisicamente distantes, nós não moramos no mesmo local. Mas Neemias disse o seguinte: quando o inimigo vier, toca a trombeta e a gente se reúne num só local, e ali Deus lutará por nós. Nós tocamos as trombetas aqui aos domingos, nós tocamos as trombetas na quarta-feira, para que esse povo possa vir aqui unidos, estarmos juntos, se Deus lutar por nós. Para que a gente possa ter também um cuidado de estar intercedendo e cuidando de uns para com os outros, que pertencem a esta grande família da qual nós fazemos parte. Cuidado de uns para com os outros. E por fim a motivação. Quando a gente faz tudo isso, irmãos, aquele sentimento de desânimo, né, de não querer fazer a obra porque é grande demais, porque é muito perigoso, porque tem muita coisa contra, porque tem muita surpresa. O coração se enche de alegria, de motivação para realizar a obra. Versículos 22 e 23. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e ele de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Motivação. Estavam motivados, trabalhando, entregues ali na obra, cuidando para que a obra fosse realizada. Amém, irmãos?